A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, baseada no texto de Hebreus, eu vou deixar aberto aqui também na minha Bíblia, para nós podermos olhar algumas coisas. Ela é uma mensagem que não faz parte de nenhuma série. Eu tenho feito algumas séries que dão sequência e ajudam a gente a entender alguns temas de forma melhor, porque a gente pode voltar e reforçar. Mas nós vamos ter algo diferente nos próximos 2 domingos. Como nós estamos num contexto de Páscoa, hoje eu queria falar um pouco desse sofrimento de Jesus Cristo e do que significou a sua morte. Inclusive na aula de escola dominical eu vou também explorar algo parecido. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque esse é o centro da nossa fé, e frequentemente nosso entendimento dessas coisas é muito raso. E não deveria ser. A gente tinha que ser craque de cruz. De cruz a gente tinha que entender muito, porque é o centro da nossa fé, né? Então eu gostaria de gastar algum tempo nisso, hoje, tanto no sermão quanto na escola dominical. No próximo domingo, se Deus quiser, nós teremos a presença do meu pai pregando na Páscoa. Então nós vamos ouvir um sermão também voltado para a Páscoa. Ele já confirmou a presença dele. E aí no domingo seguinte, aí eu começo uma nova série e a gente vai trabalhar alguns sermões dentro de um mesmo tema, tá bom? Mas hoje vamos falar então da morte de Cristo. Então eu quero ler com você o texto de Hebreus e depois eu vou dar uma dica para as crianças, se quiserem desenhar. Vou falar para elas do que a gente poderia desenhar hoje, que seria muito especial, tá bom? Então vamos lá, vamos ler juntos Hebreus 2, de 5 a 10. Leiamos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ok. Uma palavra às crianças e depois a gente começa refletindo em cima desse texto. O que eu queria que as crianças desenhassem? A cena mais marcante da história de Jesus Cristo, certamente uma das duas mais marcantes. Eu queria que vocês desenhassem Jesus na cruz, tá? Só que a gente vai desenhar Jesus na cruz assim, ó. E depois eu vou explicar para os adultos por quê. A gente vai desenhar Jesus na cruz, sendo crucificado, mas nós vamos desenhar um coral em cima da cruz, louvando a Deus. Tá bom? Pessoas cantando. Um coral é um monte de gente cantando, tá? Então a gente vai desenhar a história da crucificação, né? A cruz, Jesus na cruz, e depois vamos desenhar em cima um coral cantando. E os adultos vão entender o porquê. Ok. Então as crianças vão participar da mensagem fazendo isso, e eu vou falar hoje aos adultos sobre a glória de Cristo na cruz e por causa da cruz. Por isso que eu quero que as crianças desenhem cruz e louvor, porque nós vamos falar da glória. E eu quero destacar a frase que está no verso 9, eu vou falar de outras partes do texto, mas quero começar com essa frase do verso 9 que fala assim: vemos todavia que aquele por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Ok? Bem, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: Jesus Cristo é uma figura que, quando esteve entre nós, pareceu igual a nós, e de fato era igual a nós, mas a Bíblia não esconde os momentos em que a glória de Redentor, a glória do Deus encarnado, se fizesse presente. Imagine o seguinte: seria a mesma coisa que
um abajur ligado na sala da sua casa e você lá colocasse um pano em cima para ofuscar aquela luz. Mas quando a luz é forte, ou quando você levanta o pano um pouquinho, ele mexe, já é o suficiente para entrar mais luz na sala do que você tinha planejado. A ideia é que quando a luz é fulgurante, é esplendorosa, às vezes nada consegue contê-la totalmente. E a gente vai ver que tem momentos no ministério de Jesus que a sua humanidade não consegue segurar a glória da sua divindade. Por exemplo, Jesus nasce como um bebê, e um bebê igual qualquer outro bebê, chora, precisa mamar, precisa trocar fralda, precisa completamente dependente dos seus pais. Aí você pergunta, como é que um ser tão grandioso, todo poderoso, se torna tão limitado e indefeso? Que é o mistério da encarnação. Como é que isso acontece? E aí a gente tem uns vislumbres de glória, porque nasce um bebezinho, ele é apenas um bebezinho, mas os anjos cantam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Né? Simeão segura esse bebezinho e fala assim, Senhor, pode me levar, que agora eu vi a salvação de Israel. Deus deixa com que a glória do menino apareça, ainda que brevemente. Mesma coisa no batismo de João, lembra? Jesus até então não tinha feito nada, nenhum milagre, nada de extraordinário. Ele vai lá para o Jordão, João Batista está batizando outras pessoas, e ele chega para João Batista, Jesus, e fala assim, João, eu quero ser batizado. Senhor, quem devia batizar? O Senhor que devia me batizar. Não, isso precisa acontecer, João. E na hora que João vai batizar, Deus fala do alto. Deus fala dos céus, o Espírito desce como que em forma de pomba, e Deus fala, este é o meu filho amado. Deem ouvidos a ele. Este é o meu filho amado. Deus deixa com que a glória do seu filho apareça, ainda que brevemente. Mesma coisa na transfiguração. Lembra, os discípulos já estavam com Jesus há algum tempo, achavam que conheciam Jesus, já tinham visto os milagres de Jesus, mas de repente, no Monte da Transfiguração, a glória dele fica muito mais esplendorosa. Tão esplendorosa que os discípulos se curvam e tem um certo medo, um certo pavor da glória dele e do momento em que ele é transfigurado e conversa com Moisés, Elias. Então, teve momentos na história de Jesus na terra em que, mesmo que a sua humanidade mostrasse que ele era varão de dores, homem que sofria, a glória dele brilhou. Como se escapasse luz por entre aquele pano que cobre o abajur. E esse texto que a gente leu fala que a crucificação também foi um momento relacionado à glória. Eu quero argumentar que existem momentos na história da última semana de Jesus, pouco antes dele ser crucificado, e mesmo quando é crucificado, que são momentos de glória. Agora, presta atenção, por que isso é estranho para a gente? Cruz é um exemplo de tremenda vergonha, e a Bíblia diz que é. Não é só uma ideia que as pessoas têm. A Bíblia fala assim, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, como é que a cruz pode ser momento de glória, se a Bíblia diz que é momento de maldição? Meu argumento vai ser que, mesmo sendo um momento de maldição, Deus não vai deixar com que a glória do seu Filho fique completamente, vamos dizer assim, apagada, ofuscada, escondida. Ele vai deixar com que ela brilhe em alguns momentos. Eu quero destacar 3 momentos em que a glória de Cristo brilha, mesmo em meio a muito sofrimento. O primeiro deles é na conversa de Jesus com Pilatos. Eu acho que você lembra dessa conversa. Jesus está lá com Pilatos, Pilatos está tentando interrogar Jesus e achar motivo de incriminá-lo. Jesus não dá a resposta que Pilatos quer ouvir. Pilatos fica até irritado algumas vezes, né? Parece que Jesus não responde o que ele está perguntando. E em certo momento, Pilatos cansa, chega para as pessoas que estão lá aguardando a condenação de Jesus e fala assim, eu não acho nele crime algum. Aí volta para conversar com Jesus, tenta incriminá-lo, não acha nada, volta e diz, eu não acho nele crime algum. Terceira vez, tenta,
Eu não acho nele crime algum. No texto de João 18:19, Pilatos repete 3 vezes: eu não acho nele crime algum. Por um lado, essa frase representa tremenda injustiça, porque estão matando aquele que, de acordo com o próprio Pilatos, que não era um seguidor de Jesus, não tinha razão de ser condenado. Então, castigado inocentemente, humilhado sem razão. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: embora Pilatos tenha dito isso, simplesmente porque ele estava com dificuldade de arranjar razão de castigar a Jesus Cristo, Pilatos está dizendo uma linda verdade sem perceber. Pilatos estava dizendo uma das verdades mais lindas de Jesus, sem perceber. Ele estava colocando aquilo que Jesus tinha que ser mesmo antes da crucificação. Estava apresentando a Jesus como alguém sem crime, sem falha, como o Cordeiro sem mancha. Lembra que as histórias do Antigo Testamento apresentam o Cordeiro que tinha que ser perfeito para ser apresentado? E Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois o requisito para tirar o pecado do mundo é que ele fosse sem crime algum. Sem uma transgressão sequer. Abre no texto de Hebreus 7. Hebreus 7, 26. Olha que interessante o que o próprio autor dos Hebreus, que é o livro que a gente está olhando, diz no verso 26. Fala assim, ó. Hebreus 7, verso 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha só, é de um sumo sacerdote como esse que a gente precisava. Mas como é que ele chega a ser esse sumo sacerdote? Ele passa por toda a sua vida e não comete um crime sequer. Ele é o Cordeiro sem mancha. Eu quero que você entenda que isso é crucial para a obra de Cristo. Crucial por 2 razões. Primeiro, porque ele não podia ser crucificado sendo pecador, porque se ele fosse pecador, ele não poderia pagar pelo pecado de outros. Ele teria que pagar pelos seus próprios pecados. Então ele tinha que ser sem falha. Mas existe uma segunda razão pela qual ele tinha que ser sem falha. Eu disse isso um pouco na nossa série sobre lei e evangelho. Eu disse assim, eu não falei com essas palavras, mas é basicamente isso que eu ensinei, dizendo que Jesus não só tinha que morrer por nós, ele tinha também que viver por nós. O que eu quero dizer com isso? Jesus não podia ter simplesmente aparecido neste mundo com 33 anos de idade, pronto para morrer, dizendo assim, ó, pronto, vim do céu, estou pronto para ser crucificado. Me coloca na cruz, eu vou resolver os seus pecados. Não. Ele teve que nascer, ser criança, adolescente, jovem, adulto. Teve que enfrentar tentações, teve que ir para o deserto, teve que passar fome, teve que ser assediado pelo diabo, teve que ser desafiado pelos fariseus, teve que passar por tudo isso. Várias e várias provas. E sair aprovado de todas elas. Por quê? Porque nós nunca conseguimos fazer isso. Nem sequer Adão, que era perfeito, conseguiu passar pelas provas. Mas Jesus Cristo vem e ele não só morre por nós, ele passa uma vida inteira substituindo-nos e vivendo por nós. Então, eu quero que você entenda que quando Pilatos fala, eu não acho nele crime algum, e repete 2 e 3 vezes, é como se o pai estivesse dizendo assim, eu vou deixar um testemunho para todas as gerações de que até um ímpio viu que Jesus era inocente. Até um ímpio, até um homem sem Deus, viu que Jesus era perfeito. Deus deixa testemunho dessa verdade para todas as gerações posteriores. Está aqui um homem romano, sem interesse qualquer em Jesus, e diz, ele não tem crime nenhum. Ele não é passível de condenação. Segundo momento em que a gente vê a glória de Jesus Cristo brilhar, mesmo em meio à crucificação. Lembra quando ele está na cruz? Agora já é um momento em que ele está prestes a sofrer a maior angústia, e Pilatos resolve fazer uma plaquinha e colocar no topo da cruz. Você lembra o que dizia essa plaquinha? Jesus, Rei dos Judeus. Tá? Jesus, o Nazareno,
Rei dos judeus. Quando Pilatos colocou isso, o pessoal não suportou. Primeiro porque ele apresentou Jesus como o Nazareno. E você sabe que Nazaré não era lá muito popular entre os judeus, né? Nazaré não era visto assim como uma região muito nobre. Pelo contrário, era uma região de zombaria. Porventura virá alguma coisa boa da Galileia, né? Porventura virá alguma coisa boa daquela região. Então assim, não havia um apreço muito bom por ele ser o Nazareno. Mas coloca Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E embora o mundo, atenção, embora as pessoas tivessem rejeitado, Pilatos também colocou com tom de gozação. Pilatos é o romano que acha, desculpa a expressão, ele acha ridículo, ele acha tolo que os judeus estivessem brigando por aquele que se dizia rei. Lembra que ele conversando com Pilatos, ele fala, meu reino não é deste mundo. Ah, então o senhor é rei. Tu dizes. Ao colocar rei dos judeus, Pilatos está encarnando essa zombaria do mundo, essa rejeição do povo. Mas o que eu gostaria de argumentar é que, mesmo quando Pilatos fala zombaria, ele fala a verdade. É curioso que Deus não permitiu que fosse escrito alguma coisa falsa de Jesus na plaquinha. Escreve exatamente o que ele era. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele realmente é o rei daqueles a quem ele haveria de salvar. E aqui me surpreende que mais uma cena em que Deus deixa com que a glória de Jesus Cristo brilhe sobre aquele momento de tremenda zombaria, de tremenda desgraça e desprezo do mundo. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como tendo toda a autoridade. Ele é o rei. E ele é o rei daqueles a quem creem nele. Inclusive, para que não haja confusão da sua parte. Quando eu digo que ele de fato é rei dos judeus, eu não estou falando só do povo nascido em Israel, ou do povo descendente de Israel, que se considera judeu. Porque Paulo argumenta que nem todo de Israel é de fato israelita. Mas filho de Abraão é aquele que o é pela fé. Portanto, você e eu somos judeus nesse sentido. Porque somos descendentes de Abraão pela fé. Jesus Cristo é rei dos judeus. Segundo momento de glória. Terceiro momento de glória que acontece exatamente na morte de Jesus Cristo. Você lembra que a última frase que ele diz, de acordo com o Evangelho de João, ele vê que todas as coisas tinham sido cumpridas. Fala exatamente isso. Viu que tudo estava se cumprindo, aí ele diz, tenho sede. E mais um ato de gozação. Os homens lá dão vinagre para ele. E isso dificulta e aumenta o seu sofrimento. E aí, percebendo que é chegada a sua hora, Jesus diz, e diz que ele solta um brado, está consumado. E aí, João fala que nesse momento ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Esse é um momento que recebe interpretações as mais diversas pelas pessoas. E uma vez meu pai me contou uma coisa que eu nunca esqueci, menino ainda. Nós morávamos na cidade de Itanhaém, e ele disse assim que ele foi comprar um dia carne num açougue que tinha uma pintura da crucificação, no qual Jesus está de cabeça baixa, prestes a morrer, e dele saía um balãozinho, e no balãozinho está escrito o seguinte, atenção, bem que eu tentei. Eu acho que essa pintura reflete bem o que as pessoas acham que Jesus veio fazer. As pessoas acham que Jesus Cristo veio tentar falar de amor e paz, mas não entenderam a ele, acabaram matando a ele. Bem que ele tentou. Essa perspectiva de derrota é exatamente o que as pessoas acham de Jesus. Eles acham que ele é um mártir, que é alguém que veio ensinar coisas que as pessoas não entenderam. Tentou, mas não deu certo. Enquanto que a palavra de Deus coloca um olhar muito diferente dessa frase. Por exemplo, quando ele expirou, quando ele morre, diz que houve trevas sobre toda a terra. Trevas a ponto de gerar assim um pavor nas pessoas. Trevas porque representavam a ira de Deus sobre o seu filho.
que substituía a cada um de nós que cremos nele. Então, aí o ponto é, em meio a tantas trevas, depois de ter sido rebaixado ao ponto de morrer como os ladrões morriam, será que houve glória em dizer está consumado? E a Bíblia diz que sim. Houve glória de Redentor. A palavra está consumado, na verdade, é uma palavra do contexto comercial e econômico. Significaria alguma coisa assim, está pago, está quitado, né? Igual a gente fazia, antigamente era mais comum em vendinha assim de bairro que a gente comprava fiado e marcava lá no caderninho, o dono do comércio marcava no caderninho, depois você vinha lá e quitava, né? A ideia é que Jesus Cristo quita, Ele paga tudo que nós devíamos. Então, nesse momento, Jesus não está dizendo, bem que eu tentei, como aquele quadro. Ele está dizendo, missão cumprida. Paguei. Agora eu posso expirar. Agora eu posso morrer. E sabe que algumas coisas espetaculares acontecem. Os evangelhos falam assim que, na hora que Jesus morre, o véu se rasga de cima e embaixo. Isso me surpreende toda vez que eu lembro do que significa isso. Só para você ter uma ideia, no templo que Herodes tinha aumentado, aquele templo glorioso, bonito, que tinha sido reformado, era grande. E o véu que separava o santo lugar do santíssimo, do santo dos santos, não era um véuzinho, não pensa que era seda. Dizem alguns que era um tecido grosso. Alguns postulam a possibilidade de ser alguma coisa que tivesse a grossura de 4 dedos, mais como um pano pesado para ninguém entrar, ao invés do que simplesmente um véuzinho. E diz a Escritura que isso se rasga de cima embaixo, para surpresa dos sacerdotes, que não entenderam nada. Não só isso, começa a acontecer umas coisas que são miraculosas. Diz que gente ressuscita dentre os mortos. Você imagina se volta 5 anos depois, batendo na porta e diz assim, estou aqui, não sei o que aconteceu. E dá um burburinho danado na cidade, porque ninguém está entendendo nada, tem gente voltando do cemitério. E uma coisa fantástica é que quando Deus deixa a glória de Jesus brilhar, diz que um centurião romano, que estava vendo tudo aquilo, trevas, ouvindo falar que tinha gente dentre os mortos, sabendo que no templo o véu se rasgou, diz assim que ele olha para aquilo, e diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mais uma vez, um ímpio falando, esse aqui só podia ser o Filho de Deus. Deus, no meio de maior humilhação, em meio a maior humilhação, deixa com que a glória do seu Filho brilhe e ele seja reconhecido como o Rei da glória. Seja reconhecido como o Senhor da glória. Sabe, eu diria que nesse momento, Deus está mostrando que não dá para conter a glória do seu Filho. É igual eclipse solar. Eclipse solar é um ótimo exemplo, né? A eclipse solar é uma coisa que acontece de tempos em tempos, e quando ela acontece é um fenômeno tão espetacular que todo mundo diz, vai acontecer, então presta atenção. E a gente sabe que por um prazo de poucos minutos, se eu não me engano 7, corrijam-me se eu estiver errado, a lua cobre o sol por inteiro. Mas o que é bonito da eclipse solar, não é que a lua cobre o sol, é que mesmo cobrindo o sol, ela não consegue conter a coroa que escapa ao redor dela e faz com que a lua pareça que esteja agora pegando fogo, porque o sol fica marcando a circunferência dela, e o fulgor, o brilho, o esplendor do sol ainda aparece ao redor da lua. Eu acho que o momento de encarnação de Jesus Cristo foi mais ou menos como o eclipse solar. Por 33 anos, Deus permite que o seu Filho esteja eclipsado. Mas mesmo eclipsado, escapam alguns raios fulgurantes, esplendorosos. E é por isso que no momento da morte e da ressurreição, Jesus Cristo, principalmente da ressurreição nós sabemos, mas da morte, até na morte, Jesus Cristo desperta glória. Eu quero dizer uma última coisa antes de terminarmos, que o texto não fala só de momento de glória na cruz, mas momento de glória
por causa da cruz. E eu queria terminar falando desse por causa da cruz. Eu quero dizer o seguinte, Cristo é aquele que vai restaurar o que nós perdemos. Lembra que eu falei que o Salmo 8 diz que Deus colocou tudo debaixo do domínio dos homens? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus fala assim, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, né? Sujeitai todas as coisas a vós. Só que a gente sabe que mesmo que Deus tenha dado essa ordem ao homem, o homem não a cumpriu por completo. Por causa do pecado, o homem não aprendeu a ser um gerente das coisas de Deus, um mordomo das coisas de Deus, como era esperado. Agora, o bonito desse texto, eu não sei se você percebeu, é que Hebreus, na verdade, pega o Salmo 8 e não aplica primeiramente a gente. Lá está assim, que é o homem para que dele te lembres? Aqui, esse homem é Jesus Cristo. Hebreus 2 pega esse texto do Salmo 8 e fala, ele é o homem que foi coroado de glória e de honra. Se você der uma olhada no texto que está impresso, fala, a partir do verso 6, fala, que é o homem para que com ele te importes, filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco melhor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Citando aqui o Salmo 8, ele aplica isso a Jesus Cristo. Ele é aquele que foi coroado de glória e de honra. Em que sentido ele estava por um pouco menor do que os anjos? Por algum tempo, ele estava numa situação de humilhação que era abaixo até do que os anjos têm da parte de Deus. Mas foi por um pouco tempo. Abaixo dos anjos. Ele está argumentando isso. Só que ele diz que Deus coloca tudo debaixo dos seus pés. E a Escritura tem outros textos que mostram que Jesus Cristo é aquele que restaura o domínio sobre todas as coisas que o homem perdeu. Então presta atenção, porque isso aqui normalmente não é discutido e pensado entre nós. Deus deu ao homem o privilégio maior de toda a criação, de dizer assim, você vai cuidar de tudo que eu fiz. Só que o homem começa errado muito cedo e perde controle de tudo que fez. Jesus Cristo vem a esse mundo não só para pagar os seus pecados, mas colocar sob controle tudo que ele fez. Por isso que a Bíblia fala de que ele sujeita tudo debaixo dos seus pés. Ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus Cristo, uma das coisas que nós dizemos que ele veio ser, fazer, é que ele veio e assumiu um ofício real. Isto é, ele é rei. E como rei, ele tem toda a autoridade para restaurar esse domínio sobre a criação. Por exemplo, quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, conversa com os discípulos, e antes dele subir aos céus, no finalzinho de Mateus, ele fala assim, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Presta atenção. Jesus fala, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Depois da ressurreição, você pergunta assim, peraí, Jesus não é Deus? Ele não tinha autoridade antes? Porque nós não aprendemos a discernir a autoridade que ele recebe como quem conquistou isso na cruz. Ele é o homem que agora recebe toda a autoridade sobre céus e a terra, e vai colocar tudo debaixo dos seus pés. E vai restaurar as coisas que ficaram desordenadas por causa do seu pecado e do meu pecado. Jesus Cristo é aquele que vai... E aqui eu quero que você entenda a beleza da morte de Cristo. E eu estou terminando e eu acho que esse ponto é um ponto forte para nós guardarmos. Jesus Cristo não vem só resolver o seu problema, ele vem resolver o problema do mundo. A morte de Cristo não só cuida dos seus pecados, ela cuida dos problemas do mundo. Essa é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar. Que a morte de Cristo vem restaurar todas as coisas. Vem colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. É nesse sentido que Jesus Cristo recebe toda a autoridade sobre tudo, mas isso ainda não é muito visível. Por isso que as pessoas têm dificuldade com esse conceito. Lembra que, às vezes, os discípulos chegavam para Jesus e falavam assim, Jesus, quando é que vem o reino? Eles querem saber, né? Quando é que vem o reino? Não estou vendo o exército. Eles pensavam em termos visíveis. Jesus falou, olha, meu reino está dentro de vós. Ele contou parábolas dizendo que o reino é como um grão de mostarda. Ninguém valoriza um grão de mostarda. É tão pequenininho que passa desapercebido. Meu reino é como um fermento. Fermento é insignificante. Ninguém presta atenção.
Todo mundo vê o pão, acha o pão lindo. Ninguém olha para o fermento e fala, que coisa preciosa. É o pão que encanta. Enquanto não se vê o pão, mas o reino de Deus é como o fermento. Passa desapercebido, como o grão de mostarda. Passa desapercebido. Quando Pilatos questiona Jesus, ele fala assim, e o seu reino? Cadê? Eu não vejo. Aí Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, atenção aqui para entender uma coisa. A vitória de Jesus Cristo e o restaurar todas as coisas é uma história que tem duas partes, por assim dizer. A primeira parte já foi, só que ela não se torna tão visível até que a segunda parte aconteça. Por isso que a primeira e a segunda vinda são tão importantes. Porque na primeira parte, ele já diz, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Ele já começa vitorioso na primeira vinda. Mas é a segunda vinda que vai consumar todas as coisas. Então eu quero que você se lembre dessa grandeza da morte de cruz. Faz muito sentido a gente entender a cruz como centro da nossa fé. Porque ela não só resolve o nosso problema, ela resolve o problema de toda a humanidade. Ela é a solução de Deus para toda a humanidade. Quando ele é crucificado e então é exaltado na ressurreição, ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele sujeita todas as coisas a si mesmo para restaurar o domínio da criação. E quer saber de uma coisa? Eu acho isso encantador. Em Apocalipse diz que nós reinaremos com ele sobre a terra. Deus vai dar para o Edinho, veja só, para o Weber, para o Marcos, papel de rei, função de rei. Ele fala, não, nós vamos reinar sobre tudo que está aqui. Nós reinaremos com ele sobre a terra. Diz isso, a palavra de Deus é explícita quanto a isso. Só como é que a gente pode ser rei se a gente não cuida disso aqui? Está uma bagunça se está só nas nossas mãos. É preciso que Jesus Cristo restaure todas as coisas e ele o faz através do seu sofrimento. Então eu fecho com esse texto aqui, eu quero que você entenda. Olha o verso 8, está impresso aqui. Fala assim, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Está vendo por que as pessoas têm dificuldade de crer? Porque a gente ainda não vê todas as coisas sujeitas. Parece que Jesus não tem controle sobre todas as coisas. Mas o texto diz, deu a ele todas as coisas. Ele vai mostrar, isso vai ficar visível, o domínio sobre tudo e a restauração de todas as coisas. E aí, quando a gente começa a enxergar essa obra gloriosa de a restauração, dá para entender por que João escreve um evangelho e fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O que mais encanta João é que ele se fez carne. Homem como eu, ele está dizendo. Mas eu vi a sua glória. Eu vi a sua glória. E o evangelho de João inteirinho é um evangelho para mostrar a glória de Jesus. Esse termo é recorrente. Aparece de novo e de novo e de novo. A glória de Jesus Cristo. João é encantado pela glória de Jesus. Eu queria que a gente olhasse nessa semana para a história da Páscoa, para a crucificação e ressurreição de Cristo, e visse que nesses atos, não só na ressurreição, mas inclusive por causa da crucificação, Deus deixa com que a glória do seu Filho brilhe. Esse é o momento em que o mundo está festejando doces, né? E nossos filhos são impactados com isso. Aproveite para ensiná-los a glória da obra de Jesus, o que Jesus consegue fazer na Páscoa. Por isso que eu pedi para eles desenharem Cristo morrendo na cruz e um coral cantando, porque é um momento de glória e de honra. Vamos orar?